Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A quarta rodada aqui do Mundial Ding Liren contra GoCash que tá emocionante. A gente começou com uma primeira vitória do Ding Liren na primeira rodada jogando de negras e depois isso surpreendeu todo mundo. Depois tivemos um empate na segunda rodada e na terceira rodada o GoCash foi lá e conseguiu de uma maneira brilhante, né, castigar ali, fazer uma armadilha pra cima do Ding Liren. O Ding Liren caiu direitinho, vitória do GoCash 1,5 a 1,5. Tivemos um dia de descanso, ontem eles descansaram, né, devem ter estudado um pouco, preparado um pouco, cada um tem sua estratégia do quanto vai descansar ou quanto vai estudar, né, e hoje teremos aqui o resumo, então, a continuação do campeonato, tá bom? A gente vai olhar aqui a partida. Quarta rodada Ding Liren contra GoCash, meus amigos. Lembrando que quem chegar a 7 pontos e primeiro é o campeão do mundo. Se torna o campeão do mundo. No caso do Ding Liren, permanece como campeão do mundo, ok? Qual será a escolha da abertura do Ding hoje? O Ding Ling, meu querido Ding Ling, abre aqui a partida com o cavalo em F3, abertura hatch. Tá testando aqui. O Ding Ling tá testando o menino GoCash. O dinheirinho, o menino do dinheirinho. A partida segue aqui com D5, temos aqui E3, cavalo em F6 foi jogado e aqui B3. O Ding Liren vai para essa índia da dama de brancas aqui. Bispo em F5 foi jogado, bispo vem para E2 e depois de H6 temos aqui o lance bispo em A3. Que o Ding preparou aqui contra o GoCash, hein? Isso aqui tem cara de Richard Rapport. O segundo do Ding Liren. O jogador húngaro, Richard Rapport, super criativo. Tá com cara de que o Richard Rapport andou trazendo esse preparo aí para o Ding Liren. Uma linha bem lateral, né? Uma linha não muito jogada. Tivemos o Hans Niemann jogando essa linha contra o Vidit Gujiraty, tá? Em 2022 e o Gujiraty ganhou de negras, então espero que eles tenham estudado isso, claro que estudaram e melhoraram essa linha, né? Vamos ver como segue aqui a partida. Cavalo de bem em D7 foi jogado seguindo com desenvolvimento simples, trazendo uma proteção para o bispo também, afinal de contas esse peão aqui ficou cravado, e o Ding segue com o roque, simplesmente coloca o rei em segurança, tá? E aqui já distanciou, já separou da partida do Hans Niemann, que na partida do Hans Niemann, o que ele jogou aqui? Eu tenho anotado C4, nessa posição ele jogou com C4, tá? Mas a partida aqui seguiu com o roque, muito bem, e agora C4 foi jogado, perdão, a partida aqui seguiu com o roque, muito bem, e aqui o GoCash segue com o lance E6, já uma posição rara. Na verdade, essa posição só foi jogada entre Jens Ove, sim, você nunca ouviu falar dele, e Yasser Seirawan, esse você já ouviu falar. E o Jens Ove ganhou o Jens Ove tem 2.260 de rating, ganhou do Yasser Seirawan de brancas nessa posição, tá bom? Então vamos ver agora. Bispo por F8 foi jogado, praticamente eles estão numa zona desconhecida, mas o Ding tá jogando tudo isso daqui ao toque. O GoCash já gastou um pouco mais de tempo. E o Ding segue agora com C4, a mesma ideia lá do Hans Niemann. Cavalo de 8 volta para D7. E aqui cavalo em C3, né? Rafa, mas aqui ele perdeu alguns tempos com esse cavalo, ele foi e voltou. Mais ou menos, o Ding também perdeu 2 tempos com o bispo. Ele matou um bispo que gastou 2 tempos por um bispo que não tinha gasto nenhum tempo, né? Então, em termos de tempos, acho que o Ding não tem nenhuma vantagem aqui não. E o GoCash não perdeu nenhum tempo voltando não. Na verdade, ele investiu um tempo nisso, mas não é uma perda de tempo. Ele estava com créditos de tempo. Que isso, cara? É uma nova teoria, não é nova, não. Quem já falava isso era o Ninzovic, né? Foi o Ninzovic, acho que no meu sistema falava da questão dos tempos do xadrez. Ele até falava de sacrificar tempos, vale tantos tempos, 3 tempos vale um peão, tem tudo isso daí, tá tudo em livro. Cavalo C3 foi jogado pelo Ding Ling. Temos aqui roque pelo menininho GoCash. Sim, é um menininho, ele tem 18 anos de idade, apesar... Como é que o grande mestre Leitão fala? Que ele tem... ele é muito jovem, tem 18 anos de idade, mas tem aparência de... como é que é o negócio? Não, joga, tem maturidade, ele tem apenas 18 anos, maturidade de 40 e aparência de 50, alguma coisa assim. Grande Rafael Leitão. O GoCash realmente, ele quando tinha 14 anos, a barba dele era maior do que a minha, né? É um fato curioso isso. Rafa, volta pra partida, tá bom. Peão por D5 foi jogado, temos aqui peão toma. E aqui o Ding Liren segue com o lance B4, meus amigos.
Pela primeira vez, não. Aqui o Ding Liren, quando é que ele gastou tempo? Para jogar cavalo C3. Voltei um pouquinho para ver aqui o relógio. Para fazer esse lance aqui foi quando o Ding Liren gastou um pouco mais de tempo. E segue aqui com esse lance B4, controlando aqui a casa de C5 para que o peão não vá, para que o cavalo não vá. E aqui C6 foi jogado pelo Gukesh. Temos o ataque da minoria, um tema muito comum em aberturas de peão-dama. Essa aqui, na verdade, é como se fosse uma inglesa, né? O peão ainda não está aqui em D4, mas de qualquer maneira a gente tem aqui esse ataque da minoria. Cavalo D4 foi jogado pelo Ding, temos o lance bispo agora voltando lá para a casa de H7 e o Ding segue com o lance dama B3, dando reforço para o ataque da minoria. Pesa para cima do peão central, B5 começa a virar uma ameaça. Cavalo em E5 foi jogado e agora A4 reforçando o ataque da minoria e o Gukesh segue com o lance torre C8. Todo cuidado é pouco nessa posição. O Ding segue com um lance surpreendente aqui, ele vai para o lance A5 aqui e não a ideia do ataque da minoria B5 que a gente ficou achando que ele ia jogar, porque agora o Gukesh preparou um tremendo de um contra-jogo contra esse ataque da minoria, né? Aqui, cara, as pretas começam a gostar da posição, né? Fica com o cavalo aqui na sexta horizontal, se você trocar, as pretas vão ficar com o bispo muito ativo, se você tentar outra coisa, tá vindo D4, ou seja, o contra-jogo aqui das pretas é gigantesco, por isso todo cuidado é pouco, B5 não, A5 foi jogado aqui pelo Ding Liren. Temos o lance B6 atacando a cadeia de peões e aqui cavalo em F3. O Ding um pouco assustado vai começando a propor aqui a troca de peças. Porque o que aconteceu aqui? Vamos analisar estrategicamente, né? Falando aqui. O Ding Liren não conseguiu se impor aqui na abertura, pelo menos até agora, né? Ele não conseguiu se impor, não criou nenhuma dificuldade para o Gukesh e a grande ameaça agora é esse ataque aqui do Gukesh, não virou o ataque da minoria, o perigo agora é o ataque da maioria. Esses 4 aqui contra esses 3 aqui podem virar um peão passado, né? E o Ding Liren sabe disso e isso tudo é muito perigoso e agora o Ding corre riscos. No entanto, os computadores são computadores, dizem que dá para jogar bispo A6 seguido de F4, né? Tudo bem, né? O computador sempre acha, mas tirando isso que o computador achou essa linha fantasiosa, para os seres humanos já tá difícil de brancas aqui, já tá perigoso de brancas, a verdade é essa. Mas vamos ver a linha da máquina aqui, ó. Que isso, cara, bispo A6 seguido de F4, né, querendo todo tipo de fraqueza aqui na posição. E aqui tem o sacrifício, não, ninguém ia jogar esse sacrifício aí, eu acho. Acho que aqui ia voltar o cavalo, né? E tudo bem, o jogo vai embora aqui. Não sei por que o computador fala que isso aqui é bom. É porque pelo menos tira o cavalo dali e controla. Mas e agora, C5 aqui é ruim? Ah, por conta da pressão em D5. E o cavalo ficou entupindo aqui a dama. Tem uma sutileza aqui, né? Como a gente viu, uma linha bem interessante aqui. Porque ao jogar F4, se o cavalo for para G6, qual é a vantagem das brancas agora? Dama A3, controlando a casa de C5. É muito estranho, né? Jogar bispo A6 seguido de F4 e dama A3. Eu não duvido que o Carlsen jogaria, que algum jogador assim... o Carlsen costuma ter uma intuição nesses tipos de posição, né? Saber o que jogar e tal. Mas é muito difícil. Na prática, o Ding fez o que a maioria dos jogadores faria. Cavalo aqui em F3 foi jogado. Cavalo toma, bispo toma e aqui diretamente D4 foi jogado pelo Gukesh, atacando o cavalo, atacando o peão central. Se você capturar, você vai ficar com um ponto fraco absurdamente difícil de defender. Por isso, o Ding Liren segue com o lance cavalo E2. Cara, que reação do Gukesh. D por E3 foi jogado. Rafa, não dava para plantar um peão aqui na casa aqui de D3, deixar esse peão incomodando bastante? Olha, não sei, o peão ele avançou demais, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de posição. Se você, de fato, conseguir calcular e ver que vai dar tempo de conectar um outro peão e que isso pode se transformar numa vantagem e tudo mais, vale a pena. Mas nessa posição especificamente acaba não funcionando essa ideia aqui do C5 para jogar C4. Acho que as brancas conseguem segurar aqui com torre na coluna C e agora esse peão virou um alvo aqui, ele vai ser atacado, né? Fortemente aqui, dama B5, já ataca em C5, já ataca em D3. O fato é que no longo prazo aqui, esse peão não vai sobreviver, né? E sempre tá difícil de jogar
um C4 aqui para a casa de C4 tá bem controlada, né? Então é muito arriscado. O Gukesh preferiu capturar aqui em E3. Temos a recaptura e aqui bispo em E4 jogado pelo Gukesh. Esse bispo é a melhor peça do Jing Liren e o Gukesh vai pegar a melhor peça dele e vamos trocar. Agora, essa peça do Gukesh também era muito boa, né? Então aqui, enfim, não é exatamente uma vantagem para as pretas trocar esse bispo, né? Tá trocando uma peça forte por uma outra forte. Tá tentando anular o Jing Liren aqui. Torre ataca a dama, a dama vem para casa de E7 e aqui o perigo é detonar a estrutura de peões, mas ainda assim o computador fala dá para tomar e tal, mas aqui o lance natural é capturar o bispo, cavalo por E4 foi jogado, agora sim temos trocas em B6 e o Jing segue com o cavalo C3 atacando esse forte cavalo centralizado. O Gukesh não perde tempo, traz mais uma peça para o jogo, temos agora cavalo toma, a dama toma e aqui H3, o Jing Liren faz esse lance profilático para não ter problemas de checkmate na fileira do fundo. O Gukesh, C5, vai criar um peão passado. Temos aqui torre toma, peão toma e torre C1. A prioridade é esse cara. A partida segue com dama em E5, protegendo aqui o peão. O tempo está equilibrado. 38 minutos para cada um dos jogadores. Dama C2 foi jogado pelo Jing. Conseguirá ele capturar esse peão e ficar com uma maioria? Torre D5 faz a proteção. G3 foi jogado agora pelo Jing Liren. Vai melhorar um pouquinho a posição do rei. Beleza, F5. Temos aqui o lance rei G2, rei H7. Todo mundo melhora um pouquinho a posição do rei. Dama C4 paralisa completamente esse peão. Notem que a dama sempre cuidando do ponto focal aqui G4, cuidando da segurança do rei. Dama D6 foi jogado. Bateria de dama e torre. Muito perigoso isso. E4 foi jogado pelo Jing, atacando a torre, atacando o peão, é um garfo. Torre E5 foi jogado, mantém a defesa do peão. Peão toma, torre toma e o Jing tem essa maioria de 3 contra 2 na ala do rei, mas ele ainda tem que cuidar desse peão que continua devidamente protegido pelo Gukesh. Dama em E4, ameaçando o G4, good game, acabou a partida. O Gukesh não vai deixar, segue com dama D5 agora, protegendo a torre, atacando a dama e o peão continua protegido. Temos trocas, dama toma, torre toma. E aqui, nesse final, as pretas, será que elas conseguem aqui passar o rei para o outro lado, né? E começar a dar suporte aqui para o peão e de repente ganhar aqui a partida? Não sei, porque aqui tem que investir tanto lance que as brancas vão tentar um contra-jogo lá. Nesses tipos de linha, as brancas às vezes podem até levar a torre para capturar esses dois peões, enquanto deixa o peão ir avançando, e depois sacrifica a torre nesse peão que sobrou e vai com o rei 3 peões, pode até ganhar. Então é um plano perigoso. Aqui rei F3 foi jogado pelo Jing, já partindo para isso, levando o rei. Rei centralizado, torre atacada, cheque com o dedo na cara. Rei aqui em E3 mantém o peão atacado. Torre D5 faz a proteção, rei E4. E é claro que você pode tentar um torre D2 aqui. Você não precisa dar cheque, não precisa ir para as repetições. Torre D2 é perfeitamente possível de ser jogado, indo para algum tipo de contra-jogo. No entanto, aqui você vai jogar rei E3, a torre vai voltar para defender o peão. Não tem muito como ser diferente disso, né? Então, por isso, depois de mais alguns lances aqui, ambos os jogadores concordam no empate. Empate por repetição, na verdade, 3 repetições. Uma luta, sim, foi lutada a partida, 99% de precisão para cada um dos jogadores, uma partida de alto nível. Eu quero ver o Magnus Carlsen cornetar essa partida aqui, falar que eles não tomaram nenhuma decisão boa, que a partida não é digna de mundial, que o que a gente tá vendo é uma grande capivara. Eu quero ver o Magnus Carlsen cornetar. Você quer saber a verdade, Magnus Carlsen? Eu sei que você tá me ouvindo. Bom, pelo menos eu gostaria que fosse. Na verdade, no fundo, eu sei que isso não é verdade. Mas, Magnus Carlsen, eu sei que você tá me ouvindo. Você tá falando isso daí? Ah, o Gukesh não sabe tomar decisão. Ah, uma partida pobre. Uma partida que não é digna de mundial. Você tá com medo do Gukesh, Magnus Carlsen. Você tá com medo da nova geração. Você tentou fazer isso com o Firuja. Ah, o Firuja é o único que eu vou jogar. Eu vou jogar xadrez só se o Firuja ganhar o candidato. Botou peso pra cima do moleque. O moleque já rebateu falando: Ih, meu negócio é o mundo da moda. É, o Firuja, genial, genial. Meu negócio é o mundo da moda, Magnus Carlsen. Não enche minha paciência. Então, Magnus Carlsen se controla. Não, mas é legal as cornetadas do Carlsen, né? Na maioria das vezes ele tem razão no que fala. A forma com que ele fala realmente
às vezes é um pouco... Mas fazer o quê? Os gênios são diferentes, né? A gente permite a alguns deles, né? A gente tenta compreender, né? Mas o que o Carlsen falou a respeito deles, acho que é para elevar o nível deles e não para destruir ou qualquer outra coisa. Mas fique esperto, Magnus Carlsen, o Cash tem a barba maior do que a sua e ele tá vindo aí. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue cobrindo mais partidas do Campeonato Mundial, que tá emocionante. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!